O que é PIB? O que significa PIB? Para que serve o PIB? Quem é que calcula esse PIB? Isso e mais você vai aprender agora nesta mini aula. Eu sou Felipe Fernandes, eu sou economista e especialista em finanças pessoais. Fica ligado para você entender o que significa PIB. Muito bem, PIB é uma sigla. Como em muitas outras coisas em economia e no mercado financeiro, usa-se siglas para que você explique alguma coisa ou para que resuma algum termo. Então, PIB significa Produto Interno Bruto. E o que é o PIB? O que é o Produto Interno Bruto? Essa sigla significa a somatória de todos os bens e serviços produzidos e consumidos em uma nação, com exceção da balança de pagamentos, que eu vou te explicar já já, mas tudo que é produzido e tudo que é consumido dentro de uma nação, obviamente dentro de um espaço de tempo, nós aí classificamos ou chamamos de PIB, que é Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB, ele é quantificado através de uma sigla, ou digamos assim, de uma função. E como é que funciona isso? É como se fosse PIB é igual a C, e esse C significa consumo, mais G, que significa gastos aí no caso de governo, mais I, que significa investimentos. Então aqui você tem uma funçãozinha já de consumo, gasto e investimentos, mais X menos M. E o que é esse XM? É a tal balança de pagamentos, ou seja, é a relação que uma nação tem com outro país do mundo. Então por que a gente soma a exportação? Porque tudo aquilo que a gente está fabricando, ou criando, ou produzindo na economia local, foi feito aqui. Portanto, foi pago mão de obra, foi recolhido impostos, inclusive no PIB consideram-se os impostos. No entanto, o consumo foi fora. Mas não tem problema, se foi produzido aqui, a gente considera as exportações como parte do PIB. Mas a letra M, que são as importações, a gente exclui do PIB. Por quê? Porque tudo que foi produzido fora, mesmo que seja consumido aqui, não foi produzido, portanto, com a mão de obra local, não foi recolhido impostos, ou seja, não há ali por detrás todo um esforço de fabricação de um produto ou então um serviço. Muito bem, então essa aí é a sigla, é a função básica, digamos assim, do PIB. Toda a economia avalia e apura durante aí o período comumente de um ano, ou seja, dentro de um ano você consegue saber exatamente como é que foi o PIB de um país. O PIB, Produto Interno Bruto, serve também especialmente para quantificar a atividade econômica de um país, de uma nação. Então essa somatória é feita, eles chegam num número e esse número é publicado. Então quem que publica esse número? É o IBGE, que é outra sigla, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que coleta dados de várias fontes, portanto não é uma única fonte, você tem aí como se fosse um quebra-cabeça para montar, para você entender como é que foi esse PIB e publicar esse PIB. Então, uma vez que você tem esse número, você consegue quantificar como que performou, digamos assim, uma economia durante o ano. Quanto que ela produziu, quanto que houve de gasto de governo, quanto que houve de investimento, como que foi a balança de pagamentos. E aí, do ponto de vista global e até local, você consegue entender se um país houve uma progressão, digamos assim, um desenvolvimento econômico ou uma retração, ou seja, você compara esse número com os outros anos para entender se houve um aumento ou se houve uma queda. Entende-se, portanto, quando há um aumento, é que essa economia performou melhor. Mas se há uma queda, entende-se que alguma retração, algum encolhimento econômico, digamos assim. Esse número também, o PIB de uma nação, ele pode ser comparado com o PIB de outras nações. Então você consegue saber o ranking de um país. Se ele no ano passado estava em quarto lugar, depois caiu para quinto, depois caiu para sexto, então subiu para segundo lugar, você consegue entender então em que posição cada país está dentro do globo. Claro que países com um desenvolvimento importante, com um PIB
crescendo, isso também mostra para os investidores e para as empresas de que aquele país está, digamos assim, saudável, está em crescimento, está em desenvolvimento, mostrando assim que existe possibilidades de consumo, existe ali potencial para se instalar uma empresa, para contratar pessoas, entende-se, portanto, que uma economia está numa boa gestão, que a inflação está razoavelmente equilibrada, a balança de pagamentos também. Então o PIB é um indicador que ele reflete muita coisa interessante, chama bastante atenção, por isso que quando um PIB é divulgado, há euforia ou há notícias pra caramba, porque o PIB diz muito sobre a gestão econômica de um país. Outra coisa importante, o PIB é calculado com preços finais de venda de um produto já, ou seja, ele não é considerado lá no início da produção, porque se ele for considerado lá, há uma dupla contagem. Imagina que você tem lá matéria-prima que vai para transformação, só depois é criado o produto final. Se você somar tudo isso, você tem uma dupla contagem. Portanto, considera-se somente a venda final, do produto final ao consumidor ou ao serviço final também. Os impostos também são considerados, é muito importante destacar isso. E aqui uma curiosidade para você. O PIB do Brasil está em aproximadamente 1,870 bilhões de dólares. Tudo que é consumido, tudo que é produzido aqui nessa nação, mais a balança de pagamentos, então dá mais ou menos esse valor. Qual é o maior PIB do mundo? É o PIB americano, é o PIB dos Estados Unidos aí por volta de 20 trilhões de dólares por ano. É o maior do mundo, está na frente inclusive da União Europeia. É uma nação muito grande e muito consumista. Para você ter uma ideia, o elemento consumo do PIB americano significa 70%. Ou seja, se você pegar e quebrar por aquelas variáveis que eu falei para você, consumo representa em torno de 70%, porque os caras consomem pra caramba, é a economia mais consumista do mundo. Se você não sabia dessa, agora você está sabendo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você não fez isso ainda. Comente o que você achou, se faz sentido, se não faz sentido. Um grande abraço, fique na paz.